Fala comigo, meu parceiro. Hoje a gente está aqui mais um dia para levar informação no Blue Talks. Hoje eu trouxe uma pessoa que eu acompanho há muito tempo. Esse cara, ele é surreal, irmão. Ele tem um conhecimento matemático do negócio e vai ser muito legal. Acompanha a gente. Koenig, seja bem-vindo, irmão. Valeu, Cova. Irmão, primeiro, se apresenta, meu velho. A gente vai levar aquela dinâmica, né, de passado, presente e futuro. Mas conta um pouquinho, irmão, como é que foi a tua entrada no mercado imobiliário? Você era engenheiro formado e de repente entrou no mercado de... Como é que foi essa brincadeira, meu camarada? Loucura, né? Loucura, irmão. Vamos começar pelo nome, né? O pessoal conhece tudo pelo Koenig. Primeiro, a gente atende por William, atende por Koenig, né? Importante é chamar, né? Importante a gente conseguir acompanhar o processo e aparecer cliente, né? E tá aparecendo bastante. A gente fica feliz. Cara, a história é assim mesmo. Eu trabalhei bastante tempo com a parte de mecânica, né? Fiz engenharia mecânica aí, me formei com 23 anos e vim para Curitiba para dar aula. Cheguei aqui, não quis dar aula. Não gostei. Falei assim, cara, o salário que ia dar não ia suprir o que eu precisava fazer aqui. Eu queria, na época, continuar os estudos, queria continuar fazendo pós, mestrado e tal. E de início não ia suprir isso. Mal eu ia conseguir me pagar aqui, basicamente. Porque Curitiba, querendo ou não, é uma das capitais que a gente vê aí com um custo, né? Um pouquinho mais elevado. Ainda é uma das capitais mais em contas para se viver. Sim. Mas é uma capital, não deixa de ser uma capital. E o custo na época, estamos falando de 2017, né? Isso em 2017. Você entrou em 17 no mercado 17. imobiliário. 2017 que eu comecei aí. Quando eu cheguei aqui, não aceitei a vaga e comecei a pesquisar coisas no mercado. E ia ficar uma semana aqui, estava na casa de uns amigos, quando eu vi uma vaga de corretagem, falei assim, cara, por que não? Eu preciso de uma oportunidade. Eu preciso só de uma oportunidade. Vamos tentar ver o que vai acontecer. E acabei ingressando na área, acabei naquele mês já ganhando uma grana, como se diz, né? O que o engenheiro ganhava de início, eu já estava ganhando naquele mês com uma venda. Falei assim, cara, essa área tem uma oportunidade muito grande, né, de mercado. E aí acabei ficando... E estamos aí até hoje, né? 8 anos já. Mas hoje, né, a gente trabalha junto dentro da Blue e você se tornou um dos especialistas de financiamento do mercado imobiliário, né? Isso foi uma passagem, né, do Minha Casa Minha Vida que você teve e tudo mais. Mas eu acho que é legal, né? Porque quando a gente até veio trocando ideia, isso é uma coisa muito difícil, né? Entender o que é um financiamento, se vale a pena, se não vale a pena... Koenig, dentro da tua visão, né, desses quase 8 anos aí de mercado, passando de Minha Casa Minha Vida, indo para a Med, hoje está com a gente aqui vendendo, campeão de vendas. O que você vê dessa parte de financiamento? O que você fala para o cliente final quando ele pergunta, e aí, cara, será que vale a pena entrar no financiamento? Não vale? Porra, esse é um estudo que a gente está tendo aí há 8 anos já, né? Cada dia é uma novidade, mercado, o pessoal fala de ação, fala de um monte de coisa e fica falando de inflação, será que vale, não vale a pena? Principalmente o cliente que às vezes vai pagar à vista, né? Pergunta. Sim, exato. Parcela, não parcela, paga à vista, faz diferença, não faz? O financiamento é a mesma coisa, né? Cara, eu acho que faz sentido, né? São vários fatores, né? E vários pontos que a gente tem que colocar nisso. Tá. Um deles é entender o tipo de investidor que a gente vai trabalhar, né? O morador, Minha Casa Minha Vida, cara, com certeza isso faz muito sentido para ele. Ele tem que entender que isso faz sentido para ele. Sim. Porque não tem uma outra forma dele ter o imóvel dele ter a garantia da moradia dele, se ele não fizer um financiamento com uma parcela baixa. Quando a gente pensa, né, o cliente Minha Casa Minha Vida, ele vai estar ganhando 4, 5 mil reais hoje. Né? Às vezes, para o cara conseguir juntar 150 mil reais com custo de vida, ele vai demorar a vida inteira. Sim. Então, a saída que existe seria o financiamento, né? Sim, e esse 150 é basicamente, estamos falando do imóvel hoje aqui em Curitiba, que é metade dele, né? Na verdade, nem existe imóvel 150 então, mais hoje aqui, é metade do imóvel, 150 mil. Hoje em Curitiba, menos de 300 mil para achar alguma coisa já é difícil e ainda não acha em lançamentos. Rapaz, que loucura, né? Porque há 7 anos atrás a gente estava trabalhando junto nessa empresa e a gente estava vendendo a menos de 150 mil Minha Casa Minha Vida, né? Hoje em dia, 300 não tem em Curitiba, né? Difícil, né, cara? Minha Casa Minha Vida dentro de Curitiba ficou tão escasso, né? Tão escasso que para a pessoa comprar, ela vai ter que abdicar de alguma das coisas, né? Que um espaço para ter a localização e ainda conseguir ter uma condição de pagamento de parcela um pouquinho mais pesada. Pois é. Isso que pesa um pouquinho pro orçamento da família que vai estar no Minha Casa Minha Vida. Mas eu digo que esse pessoal que até renda de até 7, 8 mil reais, né, precisa entender que faz sentido para ele, porque querendo ou não, o aluguel vai ser para sempre, né? Então, se ele conseguir entender que o imóvel, como a gente já conversou, né, o imóvel para investidor é a mesma coisa do morador, muitas das vezes. Minha Casa Minha Vida, ele tem uma vantagem,
que aquele primeiro investimento do cara que quer comprar para ter uma rentabilidade, fazer um negócio legal, fazer uma alavancagem de imóvel também, ou criar patrimônio, ele pode gastar 30% do valor, né? Ele ter esses 30%. Se ele guardou os 30%, tem lá 80 mil, 100 mil reais lá, ele consegue dar entrada no imóvel. Pô, e aquilo foi o que ele pagou do imóvel. Porque o restante, um exemplo, um imóvel de 300 mil, ele pagou 100, ele tem 200 financiado. Vai estar pagando 2 mil de parcela, né? Esses 2 mil de parcela, esse auto se paga, cara. A locação paga. Isso, lógico, não é em qualquer imóvel, né? Investidor sempre vê a localização. Sempre procura vários fatores para conseguir comprar. Sim. E o investidor sempre vai pensar desse lado. Se o investidor que tem o dinheiro, tem a grana para comprar, às vezes mais que 1, 2, 10 unidades até para comprar, por que o morador que tem aquela condição de comprar, que sabe que ele vai ganhar com isso, não compra, né? Pois é. Às vezes chega a ser doído, né? Às vezes a gente batalha tanto para conseguir crédito, né? Aprovar um crédito da pessoa. E a gente sabe como, às vezes, determinadas épocas do ano isso é escasso, às vezes a Caixa não aprova, às vezes o banco não aprova, e às vezes com crédito aprovado, o imóvel no nome, a pessoa às vezes desiste por... eu tenho medo de financiamento que eu vou pagar por 30 anos. Né? Isso que você falou foi perfeito, irmão. O aluguel é eterno, cara. Sim, né? Sim. A gente entende o lado da pessoa, né? Nós estamos aqui para confortar a pessoa, para mostrar para ela a melhor negociação, né? Mas... Sim. Entendendo o lado do cliente, a gente sabe que é o primeiro passo que ele vai dar, né? Muitas das vezes ele vai sentir insegurança. Sim. Mas a gente está aqui para isso, né? Para mostrar que é possível. Que a gente já passou por isso também, né? Já passamos desse lado. e é muito legal, né? Porque quando a gente fala desse programa Minha Casa Minha Vida, esse primeiro momento de entrada, é um mercado que não para, né? É um mercado que não para. Até já comentando, o pessoal que segue a Blue, que segue a gente, a nossa diretriz é muito isso, né? A gente tem a linha início, né? Com o projeto Minha Casa Minha Vida... com o primeiro, depois do Minha Casa Minha Vida, primeiro moradia, né? Então, linha econômica, né? Linha econômica, perfeito. Esse nicho de mercado, ele nunca vai parar, né? Porque é o primeiro acesso à pessoa ao imóvel. Não tem como parar, né? O governo já vai subsidiar, vai ajudar mais isso para quê? Porque é moradia, né? Sim. As pessoas não podem deixar de morar. Ninguém pode ficar sem moradia, né? Quem, né? Como você mesmo disse, quem essa noite precisou, né? De um teto, não tinha um teto para morar, não tinha um teto para passar essa noite. Eu acho que todo mundo, a maioria dos casos, tem. Às vezes a gente esquece disso, né? Porque a gente é tão comum, né? Pô, eu entro numa casa e tal, mas o imóvel, na minha concepção, ele é uma necessidade básica, irmão. Cara, você imaginou uma vida hoje, você com esposa, sem ter um lugar para ir, ou sem ter dinheiro para pagar um aluguel que seja, e você precisar trabalhar e precisar comer, imagina, né? É uma necessidade básica, né? Então, quando a gente fala de produção, de incorporação, a gente trabalha nessa linha, né? De entender o que é o mercado, para onde ele vai. Tá. Aí então a tua história veio lá, começou lá com Minha Casa Minha Vida, campeão de vendas, onde você passou, e de repente aconteceu uma mudança na tua vida que você veio pro médio alto padrão, né? Como é que foi isso? Foi muita diferença do que você tinha visto ou não? Como que foi? Cara, venda é venda. Né? Todo lugar a gente vai trabalhar sempre pensando, acho que todo corretor tem que pensar isso. A solução não é o nosso dinheiro, né? A solução não está em resolver o nosso problema, é resolver o problema do cliente. Se você tentar resolver o problema do cliente, você vende. Porque o cliente está ali, ele é o cliente, ele é o comprador. Se ele tem um problema, você tem que solucionar. Agora eu vou te sacanear, então. Quero ver você sair dessa, então, espertão. Porque quando a gente vende Minha Casa Minha Vida, primeira moradia, é necessidade básica, né? O cara precisa de um lugar para morar e ele precisa sair do aluguel. Mas, irmão, vamos lá, a gente vende muito estúdio compacto para quem não precisa de imóvel, porque ele já tem o imóvel dele. Como é que a gente consegue, como é que você consegue vender tanto imóvel para quem não precisa de imóvel? Qual que é a tática disso? O investidor tambem tem necessidades, né, Cova? Legal. Qual é a necessidade do investidor? Isso aí que é o ponto, né? Toda pessoa, todo ser humano tem uma necessidade. E o investidor também vai ter a necessidade. Senão não existia tanta parte de investimentos, né? Tanta criptomoeda, não teria esses investimentos em bolsa, ou imóveis, que é um dos mais antigos, né? Estamos falando do mais antigo investimento que tem no mundo, né? Sim. Que é o imóvel. Sim. E digamos que a pessoa que quer comprar um imóvel, ela não quer só patrimônio. Ela não está pensando só na aplicação, ela também pensa na renda passiva, que isso é igual uma ação. Legal. É saber procurar
olhar o nicho dele ali, pô, eu quero um imóvel que tem uma rentabilidade maior. É diferente do cara que quer comprar. Aquele cara que quer comprar, ele tem aquela objeção, né? Pô, eu não compro imóvel para investir, porque eu vou ter que gastar 300, 400 mil reais, 1 milhão de reais, vai me dar 0,3, 0,4% do valor do imóvel o retorno. E aí a gente chega lá e mostra que dá até 1%. Aí o cara cai de costa e fala assim, pô, como você faz isso, cara? Mentira, isso é mentira. Aí a gente vai lá, abre o nosso, né? Ó, eu tenho, tá aqui, tá girando, tô ganhando isso, né? Tá acontecendo. Ah, mas é porque você tá no mercado. Não, tem nossos clientes aqui, vamos mostrar o gestor para você ver que tá acontecendo. Ó, o cara tem lá 500, 600 unidades gerindo e acontece, cara. Então, não é qualquer imóvel, isso é fato. Bacana. Imóvel de investimento não é o mesmo de moradia. O que eu preciso encontrar nesse imóvel falando em investimento, né? O que você acha, depois de todo esse tempo de experiência, quais são os pontos que você identifica que fala, puxa, esse imóvel aqui é um imóvel que, legal, vale a pena investir? Cara, primeira coisa é localização, legal, certo? Primeira legal. coisa é localização. O investidor ele vai precisar de localização. E nós somos aquele especialista que vai olhar para o produto, não só para a localização, e nós vamos analisar, né? Vamos analisar e ver se faz sentido ou não o imóvel. A diferença do imóvel de moradia para um imóvel de investimento, que a gente fala de localização, principalmente uma capital é centro. Toda cidade começa e cresce, verticaliza do centro para os bairros, certo? Onde mais se valoriza é centro. Ou bairros mais nobres, certo? Bairros nobres. Geralmente, os bairros mais nobres estão atrelados a centro também. A maioria das cidades. Aqui em Curitiba é muito nítido isso, né? Sim. A gente tem o centro, e em torno do centro a gente tem Água Verde, Alto da 15, Centro Cívico, tal, Batel, que todas são Batel, que são todas regiões nobres que a gente fala, né? Que cresceram em volta do centro, né? Sim. E aí, em um determinado momento, a cidade ela voltou os olhos para o centro também, né? E aí a gente entra também nessa... Isso eu acho que você falou que é muito legal, Cone, que eu acho que vale a pena explorar para os nossos parceiros, porque... Nós somos os corretores frutos de uma nova geração, né? Essa nova geração de multipropriedade, de Airbnb, de Booking, né? Cara, isso é uma coisa que está mudando totalmente o jogo, tanto do mercado imobiliário, quanto do mercado de investimentos também. Estamos, né? Na época dos nômades digitais, né? Legal, Estamos na época dos nômades digitais, né? Há alguns anos atrás, terra... Sempre foi terra. A pessoa gostava de olhar e falar assim, cara, investe lá, compra um terreno, compra uma casa, um apartamento, que sempre vai valorizar. Isso é fato. Mas os teus falavam isso lá em Carlópolis, sempre falam. Eu não falei hoje, não, né? mas o Cone, que é pé vermelho também, criado numa cidade do interior e veio para também conquistar a capital, né? Do interior também, né, Cova? E voltando nessa parte de nômades digitais, esse pessoal não comprava imóvel. Esse pessoal tinha medo de comprar imóvel. Não, às vezes nem é medo, mas assim, por que eu vou ter um imóvel se eu trabalho cada dia num lugar, ou cada semana num lugar, numa cidade, num estado, num país diferente? Todo mês eu estou me movimentando e eu não vou ter um ponto fixo. Por que eu vou comprar imóvel? E foi aí que, né, quando a gente começou, quando eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar com essa área que a gente está aqui contigo, né? Que me convidou aí para trabalhar com a Blue, a ver que esse pessoal conseguia ter essa oportunidade. E aí a gente começou a mudar o mercado, né? Começamos a mudar o mercado. Da seguinte forma, o nômade digital, hoje, ele consegue ter um patrimônio, ter um ponto de localização para ele fixa, sem morar lá, né? Enquanto ele está viajando, trabalhando fora ou morando fora, ele não precisa estar no imóvel, o imóvel está alocado, está girando para ele no Airbnb e outras formas de short stay ou long stay. E ele está fazendo renda, em vez de estar tendo custo, dando gasto, ele está fazendo renda, certo? E a partir do momento que ele quer voltar para aquele país, ter um ponto, um lugar, um horizonte para ele voltar, ou até às vezes se ele precisa, né, voltar para trabalho, ele tem um lugar, um ponto de origem para ele ficar, né? Ele tem lá, bloqueia no aplicativo dele e ele usa lá 1 mês, 2 meses, o tempo que ele precisar. Vamos voltar um pouquinho mais para trás, para a galera que não conheceu esse fenômeno de Airbnb, porque, cara, a gente vê todo dia clientes com muito patrimônio, com 5, 10 imóveis e todos na locação tradicional, que, né, sempre... O imóvel ele sempre manteve valor, sempre ganhou da inflação e sempre foi uma forma segura de se manter patrimônio. Só que hoje, além de tudo isso, né, você tem um dividendo, vamos colocar assim, muito maior do que o aluguel tradicional. E é só essa nossa geração que tem acesso a esses números. Por isso que é legal, eu acho que a gente comentar um pouquinho disso, né? O que você vê que é a diferença entre o tradicional e entre o Airbnb hoje, né? Para o investidor, para a rentabilidade dessa pessoa?
Primeiro que é novo, né, Corvo? O pessoal, tudo que a gente fala que é novo, o pessoal fica com um pouco de receio. Mas para a gente poder falar que isso é novo no Brasil, temos 10 anos aí no Brasil, basicamente, o Airbnb, um pouquinho mais, talvez. Né? E essa disrupção que acontece no mercado, né? Estamos falando da parte do Airbnb que, né, veio da parte da hotelaria e estamos falando também em comparação aí o Uber que veio na época dos táxis. Legal. Essa disrupção que acontece no momento. Essa economia compartilhada, né? Só que para a gente analisar um pouquinho mais a fundo, para o cliente entender, a pessoa que está vendo nós ali, isso já não é novo. Algo que tem mais de 50 anos, né? Estamos falando de Europa, Estados Unidos, isso aí tem muito mais tempo, né? Na Europa, estamos falando de situações de lugares que têm mais de 50 anos com Airbnb. Locações compartilhadas, no caso, certo? Legal. Entendi. O Airbnb veio alguns anos atrás, né, com o nome basicamente da locação. Um aplicativo que fez a junção. Para organizar isso, né? Para organizar que era bagunça, mais top, né? Deixou mais top, mais organizado, mais seguro. E lógico, aí foi se espalhando para o mundo. E hoje a gente tem uma estrutura tão boa desse processo que facilita muito para todos utilizarem. E claro, falando de locação, voltando à tua pergunta, a diferença para o morador, né, para o locatário, aquele cara que vai fazer a locação do investimento de um imóvel que é focado para moradia, esse imóvel vai ter uma locação de 0,3, 0,4, às vezes 0,5 se for muito bom, muito bem localizado. Né, um projeto legal, com bastante retorno área de sobre o investimento em 0,5, só para a gente falar bem o português. Então tem um imóvel de 100 mil que não existe, né? Eu teria aluguel lá 300, 400 reais. Isso, 300 que é o que acontece muitas vezes no interior, né? Tem muita gente do interior que compra aqui na capital, que tem isso, tem lá um imóvel de R$500 mil e tá tirando R$1.500 de aluguel. Rapaz, chega a doer no bolso, não dói não? Né? E aqui em Curitiba, né, comprando, vamos imaginar esse mesmo R$500 mil que estaria lá, às vezes, no interior, dando um retorno de 0,2, 0,3. O que a gente consegue fazer aqui em Curitiba com esse R$500 mil? Aqui ele consegue, bem trabalhado, estudando um projeto legal, ele vai conseguir tirar muito, né? Estamos falando assim, mais que o dobro disso, não é 0,3, nem 0,5, né? Estamos falando de 0,7, 0,8, muitas opções até 1%. Na verdade, eu troco muita ideia com esse cara, que a gente discute muito sobre investimentos, né? Quando a gente fala da modalidade de investir imóvel na planta, o retorno ele é ainda muito maior que isso, né? Porque o valor que você investe e o teu retorno, conforme o tempo, ele acaba sendo muito maior, né? Como é que você explica esse formato de alavancagem para o cliente? Primeiro que a gente está num país que ele tem muita inflação, né? Vamos dizer assim, comparação com países grandes de primeiro mundo, igual, estamos falando de Estados Unidos, né? Estamos falando aí de países na Europa, que estamos falando que tem uma inflação pequena. Inflação pequena é 4%, 3%, 3,5% ano. Imagina, irmão. Nós estamos com a Selic de 13,25 hoje, né, Cova? Absurdo. Na época que nós estamos gravando aqui, estamos a 13,25. Exato. Então, nessa situação, a pessoa aqui ela vai ter uma inflação hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano, daqui a 10 anos, ela vai ter. Ela vai sofrer com isso. Então, o patrimônio dela vai inflacionar, vai ganhar dinheiro, certo? Para ela entender que ela vai ganhar dinheiro com isso e é real, né? Basicamente, a gente vai falar tanto por salário, falando ganhos que a pessoa tem e essa valorização que vai ter futura. Mas do imóvel em si, para a gente mostrar o quanto que ele investe, quanto que ele ganha, a gente vai explicar dessa valorização que ele tem, a inflação que vem de mercado, tudo que vai mudando, né? Quantos imóveis a gente já não vendeu, né? Estamos falando de imóveis que nem o Life Space, nosso vizinho, que lançou aí, tinha 130 mil o preço de unidades no lançamento, de 28 metros, hoje custa 470, 10 anos depois. Imagina, mano, triplicou de preço. Triplicou de preço. E dá uma renda passiva para os caras na faixa de 470, estão tirando aqui uns 4 e pouquinho, 4,300 ou 4,5%. 0,9, jogar um pouquinho abaixo, 0,9. Uma pessoa que pagou 130, tendo uma renda passiva, não é uma ação isso. É uma imagina. É a mesma coisa que o cara ele lá pagou comprar 130 mil hoje, 130 mil lá, e hoje está tirando 4 mil que seja, parceiro, olha o retorno disso. É absurdo. É absurdo. Então essa parte de mostrar a valorização é tranquilo, né? A pessoa tem que ser aberta, acho que sempre isso, a pessoa tem que ser aberta a entender oportunidades. Ela tem que ser aberta a ouvir. Se ela for aberta a ouvir, ou se você for uma pessoa que consiga mostrar que ela entenda que ela tem que ser aberta a ouvir a oportunidade, entender oportunidades, ela vai entender que vai inflacionar. Né? E obra, geralmente, é o que a gente sempre fala para os clientes,
obra é o que mais aumenta preço, Sim. né? Não é o imóvel pronto. Sim. O imóvel pronto valoriza, gente, mas o imóvel na planta é o imóvel que mais aumenta preço. Exato. Por que isso, né, Cova? Me explica, que eu demorei muito tempo para descobrir. Vamos ver se você consegue virar essa chave. Vamos lá. O que muda, né? O que muda de preço, né, hoje no mercado? Por imóvel pronto, basicamente, o que mudaria o preço dele? Eu vejo assim, o imóvel pronto, ele já foi gasto toda a construção, já foi gasto a parte de mão de obra, já foi entregue. Esse imóvel, ele já tem toda essa estrutura, não tem mais o que modificar. Você pode mobiliar, fazer uma estrutura legal, deixar ele bem bonitinho para fazer uma valorização boa, né? E colocar para venda futuramente, ele vai ter uma valorizaçãozinha legal. Mas o preço vai puxar, vai aumentar no caso, né? Conforme o imóvel na planta. Porque o imóvel na planta é o que tem mão de obra. Imóvel na planta é o que está gastando a matéria-prima do momento de mercado, né? Perfeito. Se você pegou um imóvel de 10 anos atrás, o preço para construção era de 10 anos atrás. Matéria-prima, como cimento, tijolo, a mão de obra do pedreiro, era o preço de 10 anos atrás. Hoje é outro. Estamos falando que há 10 anos atrás, em 2015, quanto que era o salário? Eu não lembro, mas era uma faixa de R$900, mais ou menos, 900 a R$1.000 há 10 anos. Acredito. Hoje R$1.500, R$800 talvez que seja. Vamos pensar o seguinte, se a mão de obra valorizou, o imóvel também vai ter que valorizar, porque é consequência. Não dá para a gente vender pelo mesmo preço se você vai gastar mais. Não fecha a conta, né, Cova? Sim, com então certeza. vai ter que valorizar. E esse imóvel na planta valorizando porque a mão de obra valorizou, a matéria-prima valorizou, ele vai aumentar de preço para ser repassado e vendido. Claro. Automaticamente o imóvel pronto, que está na mesma região, ele vai subir um pouquinho também, certo? Eu acho que uma outra coisa que nessa conta entra legal também, que eu acho que vale a pena a gente compactuar com a galera, que é o conforto que a pessoa vai ter dentro, né? Aí eu vou dar um exemplo da minha própria vida, né? Pô, moro num apartamento no centro hoje, legal, 80 metros, 2 quartos, suíte, tudo mais. E só, irmão. Quando eu saio de casa, eu tô indo pra casa, eu começo a rezar antes de ir pra casa pra torcer se vai ter a vaga que caiba no meu carro, porque a vaga é rotativa. E o teu carro é pequenininho, né? Pois é. Aí a pequenininha quer fazer uma festa, não tem salão de festa. O condomínio, irmão, não tem nada, não tem portaria e ele passa R$1.000. Então, quer dizer, hoje em dia a questão do conforto, a evolução da nossa espécie, essa busca de conforto também, né? E é o que o nosso imóvel traz, né? Vamos falar, a gente tá na Blue, Sim. a gente lançou o Aya hoje. Caramba, Cônico, você imaginou quando você estiver pegando a chave do teu, acordar às 6 horas da manhã, andar 5 andares, dá não, né? Pegar um elevador 5 andares, pular na piscina lá, fazer o teu exercício, entrar na academia, uma sauna, 9 horas da manhã você tá pronto para começar o teu trabalho. E se for reunião, você pode chamar no próprio Aya mesmo, usar o coworking dali para fazer uma reunião. Então acho que essa evolução no padrão de vida também ele impulsiona muito, né? Porque às vezes um imóvel mais antigo, por mais bem localizado que ele esteja, ele não vai trazer esse impacto. Esse impacto na vida, né? Esse conforto, né? Tem um grande professor que fala que são hábitos e necessidades de cada momento, né? São hábitos de cada pessoa, hábitos e necessidades em cada momento. Vamos entender o seguinte, o hábito da pessoa em 2010, em 1990, 2000, era diferente do de hoje, né, Cova? Totalmente era diferente. Você que já participou, não é da minha época, mas você já participava na época das vendas aí, lá em 2010, quando as paulistas, né, vieram para Curitiba, as paulistas vieram para Curitiba, antigamente não tinha, a gente vê até hoje, né, os prédios aí, residenciais, até 2010 não tinha uma área de lazer. Sim, pouquíssimo, né? Era assim, um salão de festa no pau da viola. Central era assim, não tinha áreas de lazer. E aí, a partir do momento que começou a vir condomínios com 10 áreas de lazer, 20 áreas de lazer, isso muda a visão da pessoa, né? Ela começa a entender que o tempo dela é valioso. E ela começa a entender que ela ter isso dentro de casa, ter isso a poucos passos dela, vai ajudar para ela ter, né, um tempo melhor, às vezes um tempo a mais com a família, e aí por diante, né? A cidade grande é assim, a gente corre para bastante lugar, né? A gente vai para cima e para baixo. Quanto mais tempo você conseguir economizar, melhor. E eu acho que quanto melhor a tua qualidade de vida também, melhor. E aí eu sempre brinco ali com uma analogia, né?
Cara, Fusca 1970, coisa linda, bonitinho, placa preta e tal. É legal, é bacana, mas, parceiro, não tem ar-condicionado, a direção é 1,5 toneladas, irmão. Queixo duro. Queixo duro. Então, é tudo questão de opção, né? Eu posso escolher morar em um Fusca 1970 ou eu posso, né, decidir morar em um New Beetle, né? Com ar-condicionado, direção hidráulica, teto não sei o que, pipipi, 200 cavalos, entende? Eu acho que isso tem muita relação também, né, na questão do imóvel, da valorização dele também, né? Sim, sim, com certeza, né? Quem que não gosta de ter a melhor opção, a melhor condição, certo? Acho que... Viemos para ter vida e abundância, né? Nós somos merecedor, irmão. O que eu vou ficar sofrendo tanto assim, certeza. Né? Irmão, papo que eu gosto de ter com você, investimento, bolsa de valor, vale a pena investir em bolsa de valor, vale a pena investir em imóvel, qual que é a bandeira que você levanta, irmão? Eu não sou daquele que vai ser fechado para todos os investimentos, tem que ser o meu melhor. Não, não é o meu, não quero que o meu seja o melhor. Todo investimento pode ter um ponto bom e ponto positivo. Acho que todo investidor, né, o cara que começa a investir, ele entende que o imóvel é patrimônio, é sólido, ninguém vai tirar de você. Ninguém vai levar embora, não vai pôr nas costas e levar, certo? Mas todo investidor gosta de diversificar. Então, ele tem que entender que ele tem que diversificar. Ele tem que ter uma ação, ele tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas ele tem que ter o imóvel também na carteira dele, né? Ele tem que ter. É uma necessidade básica, então quer dizer que a pessoa vai necessitar daquilo e aquilo vai valorizar, certo? Eu vejo da seguinte forma. Porque você é um cara que faz isso na prática, né? Sim. Você investe em ações, você tem, como é que eu falo, renda fixa, né? Você tem imóveis agora, né? Comprando bastante também, Deus abençoe e compre muito mais. E é legal trocar essa ideia, porque o que você vê desses investimentos, né? Como que você toma a decisão em relação aos seus investimentos? Você é uma mente cartesiana, né? Isso que eu quero explorar, irmão. Conta. Eu gosto de dizer para o cliente, Cova, a seguinte forma, para você colocar e ter uma rentabilidade, um exemplo de R$1.000, uma renda passiva de R$1.000 num fundo imobiliário ou numa ação, que ação, vamos pensar o seguinte, da seguinte forma, que dê 1% essa ação, você tem que ter R$100.000 para você ganhar R$1.000 mensal, certo? Ação e a volatilidade ainda, né? Isso. Mas geralmente a gente vai escolher, o investidor tem cabeça, que ele quer algo sólido, ele vai pensar em algo perene, certo? Então, para evitar um pouco essas idas e vindas de ações aí que a gente tem em momentos de mercado, ele vai procurar isso. E basicamente ele vai ter aí na faixa de 0,9% a 1% também. Vai encontra fácil, certo? O imóvel, a diferença é que é a seguinte... Muitas das vezes ele esquece que ele pensa assim, mas para eu ter um imóvel eu tenho que ir lá e pagar R$100.000 e ter essa rentabilidade. Não, o imóvel não precisa aplicar R$100.000 para você ter R$1.000. Perfeito. Você tem um imóvel de, exemplo, de R$1.000 num centro, que é de R$100.000 no centro, que não existe hoje, mas como exemplo, que está dando 1%, ele vai te dar R$1.000, certo? Se a pessoa começa a investir, coloca R$20.000, financia o restante se auto se paga, a locação paga essa parcela, ela começa a dobrar esse capital, a pessoa vai lá, compra outro, vai fazendo mais patrimônio. Calma que isso é importante, isso é importante entender. Alavancar patrimônio. Alavancar patrimônio, né? Então eu vou comprar lá um imóvel, vamos fazer conta de 500 mil, né? Um imóvel compacto, bem localizado, hoje está girando isso aí, 500 mil, né? Eu não preciso pagar os 500 mil para ter todo o retorno, é isso? Não. Principalmente a gente voltando numa parte de investimento, né, de inflação e ganho de mercado, o cliente que vai comprar e vender, fazer alavancagem, principalmente na obra, ele não fica com o imóvel até a entrega, né, Cova? Geralmente ele vende na própria época da planta. Pode ser. Ou próximo da entrega, certo? Sim. Ele pega a valorização. Esse cara não pagou 30%, 40% do imóvel. Ele pegou a valorização 100% do imóvel. Do valor do imóvel todo. Então ele tira muitas das vezes de 100% do valor que ele aplicou, certo? Pô, você pega um imóvel que vai durar aí 3 anos de obra, se ele vender perto da entrega, colocando na pior hipótese, que ele vendeu lá perto da entrega dele, em 3 anos de obra, ele ganhou 100% do que ele investiu. O imóvel custava aí, que nem você falou, de R$500.000. Ele investiu 50% para ficar fácil o cálculo, 50%, R$250.000. Valorizou, vamos dizer aí, chegou a 700 mil, 750 mil reais, subiu aí 50% mais do patrimônio, 250 mil. Ele pagou 250 e ele valorizou 250. Isso em 3 anos. Acontece isso?
Estamos falando que nos últimos 5 anos a gente viu muito isso, né? Muito mais do que isso de valorização. Tem prédio que dobrou em 3 anos de preço. Teve aqui dentro. Aqui dentro mesmo. Na Blue a gente teve vários que fez isso. Mas o pessoal entendeu, eu tô sendo bem pé no chão, né? Para eles entenderem o cálculo que fique fácil. Tá. Pô, chegou a 750, dobrou o valor. Ele vendeu, ele não pagou os 500, ele pagou 50%. Isso não é uma hipótese que ele pague 50%. Geralmente paga que menos, nem né? acontece, ele paga geralmente 30%, 40%, né? E aí ele ganhou aí basicamente 100%. Se você pega esse 100% do valor investido, não do imóvel, do valor investido, Perfeito. você investiu 250, você pegou 500. Divide isso em 3 anos para ver quanto vai dar por ano, né? Sim. Estamos falando que é 33% de valorização por ano. Por ano. E lógico, tem momentos de mercado. Acho que assim, um imóvel é algo que todo ano vai estar bom, com inflação ou sem inflação. Todo momento tem. Ele só direciona, às vezes, para onde vai o capital. Legal. Às vezes ele vai modificar do estúdio, ele vai modificar para um alto padrão, um médio padrão, Minha Casa Minha Vida, mas ele vai sempre se alocar no imóvel. Ele sempre vai ter algo que vai estar girando bem e vai te dando retorno do mesmo jeito. Né? Porque a gente ainda... É muito doido isso e a maioria das pessoas não entende, né? Nós, da incorporação, nós trabalhamos contra a demanda. Né? A gente não consegue suprir a demanda que já existe no mercado. E isso é um fator que faz o imóvel ele ter esse potencial de valorização muito grande. Claro, né, que nem a gente falou, às vezes não é todo lugar que tem esse potencial. Né? Às vezes lá no interior não é tão rápido esse giro quanto numa capital. Né? Mas encontrar um bom imóvel, uma localização boa, que atenda às necessidades, comportamentos, são os pontos que você precisa para fazer um bom investimento e, né, catapultar, vamos falar assim, fazer um bom patrimônio, né? Sim. E dá para fazer isso com recursos próprios ou dá para fazer isso com financiamento bancário também? Legal. Estamos com uma taxa Selic de 3,25, William Koenig. Me conta como é que vão ficar os financiamentos desse ano, meu camarada. Vamos dizer o seguinte. Pode falar, é a realidade, mano. Tô pensando o seguinte, para que tipo de imóvel? Pro nosso imóvel, né? Vai ficar mais difícil, né? Mais complicado. Para qual classe que às vezes fica mais difícil? Eu acho que o Minha Casa Minha Vida esse ano ele tem... Né? Vai surfar bem. Vai surfar bem, porque hoje, só pra gente falar em taxa, a gente está em 2025, com o primeiro trimestre de 2025. Hoje a gente está falando de uma taxa de... Hoje a taxa do Minha Casa Minha Vida, a gente está dizendo entre, acho que 6,75 vai até seus 8%, né? 8%. E SBPE, que é a linha tradicional, para quem está fora do Minha Casa Minha Vida, já estamos falando de 12%, né? 12%. 12%, alguns lugares mais caros disso, né? Hoje no banco maior do Brasil a gente está vendo aí a 11,50, 11,5, né? Então algumas outras questões aí que na análise de crédito que nós como especialista disso tentamos resolver para o cliente e diminuir essa taxa em algumas formas, a gente consegue reduzir um pouquinho um formato de financiamento aqui, uma mudança ali, a gente consegue às vezes melhorar, né? Às vezes pela utilização de FGTS, e aí por diante, mesmo que não se enquadre no perfil Minha Casa Minha Vida. O imóvel já estamos falando de 500 mil, 1 milhão, que não é perfil Minha Casa Minha Vida, né? É um médio padrão. Esse cara, ele tem várias opções, né? Se ele for fazer o financiamento, ele vai ter que estar desembolsando um valor hoje um pouquinho maior, certo? Ele pode futuramente negociar essa taxa, pode diminuir essa taxa, mas pensando de momento para ele vai descapitalizar aí 20% a 30% do valor dele. Então, hoje, o maior momento que eu vejo para nós, principalmente para quem está vendendo compacto, é o melhor momento para fazer o quê? Um fluxo direto com a incorporadora. Perfeito. Se ele acha uma incorporadora que faz um parcelamento porque direto com ela... Porque ele não precisa entrar em financiamento nesse momento. Sim. Ele não precisa nem descapitalizar o valor total da entrada, porque geralmente a gente perde lá 30% dividido em 2, 3, às vezes 4 anos, né? Ou seja, parcelinha, com certeza, mixaria, né? Que o cara vai pagando por mês e lá na frente, daqui a 2, 3 anos, entra com financiamento. Manda uma carta de consórcio ou coloca um financiamento, certo? Legal. E aí ele consegue abater esse saldo. Ah, mas aqui 2, 3 anos, a taxa vai estar quanto? Vai estar 15%? Poxa, gente, é difícil a gente mensurar muito lá na frente, mas a gente sabe que no ano que vem, né, a gente já está tendo uma previsão aí do governo de como pode ficar. Então, difícil ficar aí tanto tempo, né, com a taxa
alta no momento. Sempre esse ciclo, né, que a gente vai vivendo. Certo. Sempre foi. Se a gente pegar o histórico, a gente vai ver aí nos últimos 20 anos como é o ciclo no Brasil, a época de alta, a época de baixa e a época que a gente consegue estar fazendo esse financiamento. Então, provavelmente, a pessoa que compra hoje para receber daqui 2, 3 anos já vai pegar uma taxa um pouco mais baixa. Sim. Certo? Sim. Ou se ela quiser colocar uma carta de crédito para ficar mais baixo ainda, ela se planeja para dar um lance, comprar essa carta antecipado, já colocar a contemplação e embutir no imóvel para bater o saldo final dela, né? E aí colocar para rentabilizar, porque daí o resto a locação faz, né? A locação paga. Eu não vejo, Cônico, uma coisa mais óbvia do que você conseguir comprar imóvel na planta, pagar uns 20%, 30% que for, financia, ou melhor ainda, se conseguir entrar com uma carta de consórcio, e o valor do aluguel, ele paga a taxa. E se você é esperto, né, o valor do aluguel ele vai subindo e geralmente o valor da parcela ele decresce. Sim. Se você utilizar esse meio aqui e for quitando de trás para frente, em 8 anos, 10 anos no máximo, vamos chutar, você tem um patrimônio quitado que você tirou do teu bolso efetivamente, mesmo 30%. Irmão, Curva do céu. Isso é a parte mais difícil, eu acho, que a gente poder explicar para o cliente, ele entender, né? pois é. Porque o nosso trabalho hoje é explicar e por isso que nós entender, estamos né? aqui hoje, tentando explicar para os nossos parceiros Por quê? como que é feito um bom investimento de um imóvel na planta. Vamos pensar o seguinte, Cova, um imóvel de 350 mil, que hoje teto do Minha Casa Minha Vida hoje, teto, 350 mil reais. Um cliente que tem uma renda aí de 4, 5 mil reais, vamos colocar como 5 mil reais a renda dele. Tá. Ele vai fazer um financiamento desse imóvel, ele vai colocar lá 20% do imóvel, vai pagar os 20%, vai começar a pegar esse imóvel, vai colocar para locação. A parcela dele vai dar o quê? Se a gente colocar 20% de 350, 70 mil reais. Então, se a gente pegar aí que o cara vai ter que financiar os 280, ele tem que pagar 70 mil de entrada. 280, a prestação dele é 1%, tá dando isso, 2.800. Um imóvel locado de 350 aqui no centro, ele tá tirando aí 0,9, 1%. Você pega um imóvel 3.500, certo? Paga a prestação? Paga a prestação. Sobra? Sobra. Uma das coisas, no primeiro mês. Uma das coisas que eu não consegui entender e mostrar para o cliente, né? Hoje eu já consigo, mas eu tive muita dificuldade ao longo do tempo, é mostrar que esse sobra não é para gastar. É para investir. Sim, com certeza. E aí, quando eu comprei Você um tem financiado, eu fiz uma simulaçãozinha, cara. Peguei ali uma parcelinha de 2 mil reais, tá? Vamos fazer uma antecipaçãozinha. Peguei 3 mil reais, minha parcela era de 2 mil. Peguei 3 mil reais com o cliente. Falei assim, eu vou fazer uma simulação e eu vou antecipar. Eu quero fazer antecipação, vou fazer aqui, vamos pagar agora. Na minha conta. E vamos ver quanto que vai bater? Me abateu 25 prestação. Calma. No meu primeiro abatimento, cara. É mesmo? Então, esse cálculo que você vai fazer o pagamento de trás para frente, lógico, a maior parte do juro está atrelado ao tempo, certo? Se você reduz o tempo, você tira o juro. Muitos juros. E a pessoa que a gente vai trabalhar com Minha Casa Minha Vida, principalmente, é essa maior dificuldade de mostrar para ele que ele não vai pagar em 30 anos. Perfeito. Se ele antecipa, às vezes, sobrou um dinheirinho, vou lá, quito. Quer fazer uma alavancagem, quer comprar o seu primeiro imóvel com uma renda de 4, 5 mil reais, você compra o imóvel, faz uma parcelinha tranquila de 2 e pouquinho, adianta um pouquinho de valor de entrada, paga a sua entradinha, deixa o seu imóvel prontinho e põe para giro. Aquele giro vai se auto se pagando. Faz um caixazinho para você se manter tranquilo e aí, a partir disso, é só antecipar. Então, quer dizer, o financiamento não é um monstro. Se você souber usar, né? Todo investidor gosta de crédito, né? Vamos pensar o seguinte. Quem sabe usar dinheiro faz dinheiro. Por que a empresa gosta de crédito, né? A empresa gosta de crédito porque ela não vai precisar usar o seu próprio recurso. Legal. Né? Fica muito mais confortável, ela tem uma taxa interna de retorno muito melhor e mais atrativa, porque ela está trabalhando com o dinheiro dos outros. Você consegue fazer isso no seu próprio imóvel e fazer a sua aposentadoria, sem depender de governo, sem depender de nada. Você pode ter a sua própria aposentadoria para poder, assim, pensar futuramente. Se quitou esse imóvel em 10 anos, um exemplo, quitou em 10 anos, sua renda é de 5, chegou lá 10 anos, está em 7. Você já tem uma rendinha ali que era 3.500, vai chegar com 10 anos, você já vai estar quase dobrando esse valor, você já tem uma rendinha na faixa de 5, 6 mil reais. Pô, tô ganhando 7 e eu criei uma renda de 6. Quase minha aposentadoria do meu salário. E aí, às vezes, 10 anos. Aí, às vezes, a pessoa fica com medo do financiamento, fica com medo de comprar um imóvel, né? Fica com medo de ter uma vida de qualidade.
né? Eu acho que isso é uma das coisas que, apesar do mundo ter mudado muito, né, a quantidade de informações terem acontecido, as pessoas ainda não compreenderam que o mercado imobiliário, ela providencia aposentadorias, vidas saudáveis, né? Porque, imagina, e isso aconteceu comigo, irmão, uma história, né, da minha família. Meu tio saiu do interior, foi para Sorocaba, interior de São Paulo, se deu super bem numa fábrica, só que nesse meio tempo ele construiu a casa dele e construiu mais uma casa. E ele tá aposentado agora, vai fazer uns 15 anos mais ou menos, 20 anos, uma coisa assim. E ele fala pra gente que se não é a casa, o salário da aposentadoria dele fez assim, ó, se não é a casa, ele não conseguia pagar as contas de comida, de alimentação e tudo mais, porque o salário dele basicamente paga os remédios, né, que era um salário muito alto. Então o imóvel é uma forma de você manter patrimônio através do tempo, através de gerações. O que é 10 anos, né, numa família, né, que a gente está criando, que vai ter filho, que vai ter neto, que vai ter tudo mais, né? Então vale a pena o esforço para quem pensa um pouco mais para frente, né? Você tem muito essa mentalidade, né, de não só pensar, né, no passado, não pensar no agora, né, de pensar um pouco no futuro, né? Você acha que essa mentalidade é uma mentalidade legal, Cone, que você sofre muito por causa disso? Claro que a gente sofre, né? É difícil, né? É difícil. Não, vamos lá, vamos falar. Eu acho que para desmistificar esse negócio de investidor, né? Eu acho que todo investidor é essa pessoa que começa a entender que se ele economizar um pouquinho de dinheiro agora e investir no futuro, ele vai ter um futuro muito melhor, né? Que é essa cabeça de investidor, Cone? De ganhar às vezes 10 e não gastar 10, nem passar na cabeça de gastar 10. O que é ser um muquirana? Conta pra nós. Muquirana não, né, pô? Muquirana é brincadeira, mas é uma pessoa muito controlada, vai lá. Aí pega pesado, né? Aí, nossa, aí você pegou no ego. Mas assim, vamos pensar... Não, mas isso eu admiro, irmão, Vamos porque pensar... é um controle emocional muito difícil, irmão. Porque o dinheiro é vendaval, cara. Quantas pessoas que ganham 20 mil reais num mês e no outro mês não tem um centavo, né? Isso é emocional, irmão. Por isso que eu faço até uma brincadeira, me desculpe, irmão. Eu sou uma pessoa que eu admiro demais por ter esse controle, né? Mas, sim, quais são os desafios que você tem nesse período aí? Bom, Cova, eu vejo assim, eu sempre tento me espelhar, desde pequeno sempre a gente vê assim, eu vejo, né? Eu posso aprender pelos meus erros, ou eu posso aprender com os erros das pessoas e não cometer os mesmos erros. Né? Eu tenho já exemplos e se a gente for olhar, né, o histórico, quem é investidor, quem é milionário, quem é bilionário, as pessoas têm uma vida simples. Legal. Elas têm uma vida simples, né, cara? Ela não precisa ser minimalista. Ela tem uma vida simples, pensando no seu futuro. Ah, mas amanhã eu posso não ter o futuro. Claro, mas se você tiver, você vai estar lá, vai ter conta, vai ter que pagar, vai ter responsabilidades, né? Você vai ter que fazer. Acho que a maior dificuldade, né, Cova, é você ter o dinheiro e falar assim, vou ter que optar em não trocar de carro. Vou ter que optar, às vezes, em não fazer tal coisa, mas também não se limitar. Né? Porque se você se limita, poxa, deixa de comer tal coisa, sendo que você pode. Deixa de tomar um cafezinho. Acho que não é isso que vai deixar a pessoa rica, não é isso que vai fazer ela ganhar um investimento bom aí futuramente. Já tem uma renda aí que vai fazer a aposentadoria dela. Acho que não é o cafezinho, acho que vai ser o quê? Ela tem a mentalidade que ela tem sim que fazer investimentos, ela tem que pensar no agora, mas ela tem que dar um pouquinho também para ela tem que separar um pouquinho dos seus prazeres, né? Perfeito. Porque se ela trabalha e não tem um pouquinho do prazer, qual é o sentido disso para ela, né? Sim, no final ela vai chegar no momento e vai falar assim, porra, ganhei dinheiro, perdi saúde, não tenho mais esse tempo de qualidade, e agora? Agora eu vou gastar tudo de novo para receber esse tempo de qualidade. E se conseguir, né? Então eu acho que a pessoa ela tem que aproveitar essa onda, surfar essa onda e não ficar pensando muito, né, no futuro. Ela tem que se planejar, mas saber que ela tem que viver o agora. Legal. Então ela vai ganhar uma grana boa aí, assim. O que é a vida simples que você fala? Pô, vamos dizer assim, se você ganha 4, 5, 10 mil reais, a gente tem que saber aonde está pisando, né? Eu não posso ganhar 5 e gastar 10, né? Ganhar 5 e gastar 6, que já estou no vermelho. Ah, mas um mês que vem eu vou gastar um pouquinho menos, eu vou suprir. Se a gente não tem a mentalidade de gastar só o que eu tenho, se eu gasto já pensando no que eu tenho mês que vem você vai querer gastar mais ainda, e mais, e aí que começa as bolas de neve, né? Acho que aí que começa as dificuldades. Acho que a pessoa ela tem que ter a mentalidade de segurança. Né? Ela tem que ter segurança do que ela está fazendo. Eu sou bem pé no chão. Sim. Então,
eu não gosto de gastar tudo que eu ganho. Uhum. Se eu gasto tudo que eu ganho, é sinal que eu não investi em nada. Uhum. É sinal que se eu... Qualquer coisa, a gente é autônomo, né, Couve? Sim. Nós não Salário, ganhamos 13º, não tem fixo não aí pra nós, existe. a gente não tem PLR, né? Não tem um FGTS pra sacar, se mandar embora. Que Não tem isso? nada disso, cara. Não tem Não. nada disso. É por nossa conta em risco. Exato. É empresário, autônomo, o que for, ele tem a sua conta em risco. Ele tem que saber que ele tem que ter 6 meses a um ano de conta paga, guardadinho, investidinho lá. Ele tem que ter o dinheirinho dele aplicado. Porque se ele não se planejar para isso, qualquer coisa que aconteça, para ele vai dar uma dor de cabeça grande, hein, cara? Irmão. Vai dar uma dor de cabeça. Você sabe como é que é o pessoal, a gente já viu, nós já passamos por isso, né? A gente Sim. aprendeu, Na você, pele, a gente já na viu pele, muita né? gente que fez isso, né? Sabe o que eu acho que eu vejo a maior diferença? Pessoas que passam por isso, entendem e elas crescem, Uhum. né? Porque tem muita gente que não cresce, mesmo Na passando verdade, por ela isso. volta no mesmo ciclo, né? Mas agora eu preciso fazer um apelo. Você entendeu isso que o meu camarada falou? Se você pensa em ser um investidor na vida, se você, né, pensa, nossa, investidor é um troço. Não, é isso que ele está falando. É isso que o Cônigo está falando. Se você... É a mentalidade. Você ganha 10, você não vai gastar 10. Você vai sobreviver com 8, porque você vai conseguir se você colocar isso como prioridade. Não é porque você ganhou 10 que você precisa gastar 10. E tem pior, né? Tem pior. Tem gente que ganha 10 e gasta 15. Aí é óbvio que não importa quanto você ganha, você nunca vai conseguir juntar o dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você, porque o investidor é isso, né? Eu ganho dinheiro, eu sobrevivo com esse dinheiro e uma parte desse dinheiro eu faço esse dinheiro trabalhar para mim. Aí você vai ter um futuro melhor e talvez não só pra gente, né? Porque eu acho que daí e esse papo é muito pesado e poucas pessoas entendem que não é só para você, não é só pra gente, né? É para quem vai ficar, né? Pro teu filho, para as crianças que vão ficar, para os netos, enfim, para a geração que vai vir também, para que eles tenham talvez mais recursos, possibilidades, né? Possibilidades talvez, né? Ter possibilidade às vezes de não ter que trabalhar quando é adolescente para poder estudar, né? Isso vai te dar um conceito melhor, né? Uhum. Então eu acho que é mais ou menos por isso aí, né? Pegou, parceiro? Pegou? Essa é a mentalidade, né? Ganha X, gasta menos que o X. E o pouquinho que sobrou faz trabalhar para você. E aí, com o tempo, As coisas acontecem, né? disciplina, Tudo é tempo. tudo é tempo. Né? O tempo ele vai passando, mas... E no mercado imobiliário é muito legal isso, né? Porque a gente fala sobre, primeiro, né, sobre a mentalidade de como ser um investidor, de como juntar esse dinheiro e fazer ele trabalhar, e depois como entender o mercado imobiliário também, né? Porque se a gente para e pensa, 40 anos atrás, né? 40 anos atrás, Curitiba não tinha 1 milhão de pessoas. Hoje, se levar só Curitiba mesmo, a gente veio com 800 mil pessoas a mais nesse período. E a gente tem recebido aí 15, 20 mil novos moradores ano. E a gente não consegue entregar 10 mil unidades por ano aqui em Curitiba Estamos com uma demanda muito grande, né? Que não é suprida anualmente, que nos próximos anos, aí 4, 5, 6 anos, não vai suprir a Não. necessidade atual, nem Não. a futura, é a atual. E as pessoas acham que vai parar. ainda. Vai parar já, né? Não tem como parar, né, Cova? Não pode parar. Moradia é uma necessidade básica. Só que a gente começa a entrar, né, irmão? Esses dias a gente entrou nessa ideia de que Curitiba vai ficar cada vez mais complicada de se comprar, né? Pessoas até uma faixa de renda, elas não vão conseguir morar mais numa localização tão boa na capital, porque o preço dos imóveis ele está subindo tanto e o salário não está acompanhando. E isso faz o geral perder poder de compra, né? Então, quer dizer, daqui a pouco a pessoa que poderia comprar esse ano que vem não pode mais. Metrópole, né? Vamos dizer aí São Paulo, né? Você passou uma temporada em São Paulo também, O né? pessoal que mora em São Paulo entende, né? Você mora longe do seu serviço, bem longe do seu serviço. Legal. Às vezes você demora 1, 2, 3 horas em trânsito para chegar no seu serviço, porque a tua moradia, o custo-benefício é muito mais interessante para você, às vezes nas limítrofes da cidade ou metropolitanas, certo? Do que capital, centro ou mais próximo centro, que Área vai ficar nobre. mais caro, o custo de vida fica mais caro. Às vezes o que você ganha, você gasta, às vezes você ganha, gasta até mais, e aí não sobra, não faz sentido. A pessoa tá um tempinho ali e fala, pô, não faz sentido isso para mim, e vai
mudando, né? Sim. São hábitos que vai acontecendo aí com toda a cidade que vai crescendo nesse patamar. E a cidade que a gente está é uma cidade muito pequena em território, né, Cova? Legal, É uma cidade bem muito falado. pequena. Eu acho que é uma das capitais mais pequenas que tem no Brasil. Uhum. Falando em território Em espaço demográfico, territorial. né? É, sim, Espaço com certeza. territorial. Eu acho que Não. Curitiba é muito pequeno. E isso é outro fator de valorização. Bem porque vai lembrado. ficando escasso, né? Tá ficando. Porque Curitiba mesmo não existe mais área rural, né? Tudo que é consumido em Curitiba não é plantado em Curitiba. Não tem sítio, não tem mato, não tem roça aqui em Curitiba. Tudo é de outras cidades que vêm para trazer, porque todo o espaço que existia na cidade já está ocupado por ser humaninho sentado em cima com, seu, né, com a sua casa ali. Sabe o que é engraçado? A gente pensar que em menos de 10 anos, Curitiba tinha fazenda, tinha plantação. Em menos de 10 anos, cara, em menos de 10 anos a gente começou a ver que até nas limítrofes da cidade já não tem mais chácara quase, tem poucas, né, com terrenos pequenos ainda que a gente está falando, não chácaras grandes como a gente vê, né, principalmente interior. Sim. Mas aqui terrenos para a pessoa conseguir construir lotes, conseguir fazer um loteamento, alguma coisa assim, já é muito escasso. E centro já é muito mais, uma demanda muito maior. Então, quanto mais próximo de centro, mais vertical as coisas vão ficando, certo? E mais caro vão ficando. E isso vai se expandindo. Se você tem pouco território para construir, onde que vai o preço? Vai ficar escasso, certo? Então, acho que Curitiba, nos próximos anos, vai surfar uma onda muito boa. Na verdade, ela já começou, né? Porque o ano passado, segundo algumas fontes aí bem confiáveis, Curitiba foi a cidade que mais valorizou no país. Eles falam de números acima de 18% de valorização, né? A gente já está entre as melhores do mundo para morar, uma qualidade de vida muito bacana, uma cidade extremamente planejada, né? Porque é bom morar em Curitiba, tem muito parque, tem muito verde, né? Se desloca rápido qualquer canto, um cenário rico. Atravessar a cidade é meia hora, né? Pois é. Cidade grande, você não passa um bairro, basicamente, às vezes. Lá em São Paulo, como é que é? Passa um bairro em meia hora. Aqui eu acho que a diferença é isso, o limítrofe, o tamanho da cidade, o território, né? Essas dimensões de distância de um bairro para outro, cara, aqui é muito pequena, é como se fosse uma cidade interior crescendo. Estamos falando de cidade do interior que está crescendo a todo instante, com um terreno, um espaço territorial pequeno. E que a pessoa que está morando na Zona Norte vai para a Zona Sul, em meia hora ela atravessa a cidade. Né? E isso vai acontecer o quê? Está acontecendo que vai criando aquelas metrópoles, né? As cidades vizinhas já vão se encaixando, já vão tendo as divisas ali com a cidade, vão juntando tudo e vai virando mais cidades e mais unidades e mais vendas e mais construção e cresce. Tem um número que eu acho legal também de Fazenda, né? Fazenda Rio Grande, né? Diz que Fazenda Rio Grande foi a cidade que mais cresceu. Fazenda Rio Grande é muito nova, né? Mas diz que ela foi a cidade que mais cresceu no país em número de habitantes. Sério. Mas não é por causa da quantidade de indústrias que tem lá, é porque a pessoa que tem lá... Cara, vamos falar certinho, uma pessoa com uma renda de R$3.000, imóvel para alugar em Curitiba, ela não acha. Que ela vai ter que alugar um imóvel de R$1.000. O que existe de R$1.000 em Curitiba? Uma família. Uma família que precisa de 2 quartos. Né? Pode até achar, mas vai achar bem afastado, próximo da metropolitana já, né? Ou já na região metropolitana, que é isso que foi o que fez Fazenda Rio Grande explodir o seu crescimento demográfico, né? Porque as pessoas, cidades dormitórios que a gente fala, que São Paulo é muito comum, né? A pessoa mora numa cidade e ela trabalha em outra cidade, né? Por causa do custo, né? E o que a gente está trabalhando aqui, que essa conversa, é que Curitiba realmente não tem como não se tornar uma das cidades mais caras do país em relação ao seu mercado imobiliário. Porque ela está numa crescente, numa ascendente muito grande, né, irmão? Sim. E é uma satisfação fazer parte de tudo isso, né? Alessandro é legal. Trabalhando no mercado imobiliário, uma boa incorporadora, tá com muitos parceiros, levando informação, crescendo, evoluindo, investindo. E assim a gente vai fazendo a máquina girar, né? Bom, deixa eu voltar um pouquinho. A gente começou lá com o passado. Meu amigo de Carlópolis veio para cá, engenheiro formado. Entrou no mercado imobiliário por causa dos ganhos, entrou no Minha Casa Minha Vida, viu muito, né, sobre como que era a base. Aí depois disso a gente veio para o médio alto, né, que você se especializou também na questão de investimento, se tornou um investidor arrojado hoje também, né. Aí a gente falou do presente, né, o momento que a gente está vivendo, né. A gente falou da subida da taxa Selic. Por que você acha que subiu tanto a Selic, Koenig? Cara, isso aí estamos falando mais de momento de mercado, né? É governo isso, né? A gente está numa situação governamental mais complicada, né? Falando de
situações financeiras para o país. Sim. Então, estamos falando de política, estamos falando de situações financeiras. Perfeito. Custo, ganho e gasto. Né? Legal. É o que a gente estava falando de investimento, né? O gasto está sendo um pouco maior do que o ganho, isso afeta o mercado e aí a gente vai para uma outra pegada, né? Que essa conversa vai longe se a gente começar. Mas a ideia, Mas a inflação é isso, né? A inflação é isso, ter um poder aquisitivo menor quer dizer que a inflação está batendo e a gente está tendo uma dificuldade em comparação com outros países também, certo? E isso vai impactar diretamente a gente, né? Porque a gente está vendo a taxa Selic, mas se a Selic sobe é porque, a gente falou isso no começo, a base começa a subir. O cimento, a areia, o tijolo, Sim. A mão de obra, principalmente, né, nesses próximos anos aí, é um fator preocupante para todas as incorporadoras, né? As pessoas de 60 anos já estão se aposentando, o jovem da geração Z não está entrando na obra, né? Então está ficando cada vez mais escasso. Tudo isso vai elevar ainda mais o preço. Eleva a mão de obra, eleva matéria-prima, eleva tudo. Falta de mão de obra também, eleva a mão de obra. Né? Então também eu acho que é legal comentar, né? Quem está esperando numa baixa de preço de imóveis... Eu ia falar para você, quando foi que no Brasil baixou o preço? Eu não vi, cara. Eu já olhei o gráfico... Entrei ali e falei assim, nos últimos 20, 30 anos, desde quando mudou a moeda em real, eu não achei nada disso. Não tem, né? Não tem, cara. A gente vive num país emergente. Então é um país que tem inflação. Uhum. E o país com inflação, ele vai subir. Ele tem que subir, não tem como. Senão não corrige e a gente está vivendo algo que não é real. E é um país novo, né? Que tem muito para se explorar ainda, né? Massa. Aí a gente entrou num tópico muito massa, né? De investidor, do que é investidor, né? Tô aqui com um investidor, mas a gente entende a mentalidade dessa pessoa, as dificuldades que a gente passa, né? Porque a Babilônia, né? Ela quer que a gente compre o carro do ano, o celular do ano, a roupa do ano, a bota do ano. Mas você mandou muito bem quando falou que pessoas que estão muito bem, elas precisam de uma vida simples, não precisam de muito mais. Não que elas não se deem o prazer de uma viagem ou de uma comida boa de vez em quando, mas não exagerar. Né, é ter esse controle, né? Depois a gente falou de investimento, tudo mais, a gente falou de Curitiba e agora para finalizar, irmão, eu acho bem legal a gente falar de futuro, né? Eu acho que isso é bacana. O que você vê para o futuro do mercado imobiliário aqui de Curitiba, aqui até da Blue, né? Já fazendo um merchan para nossa própria firma também. Como é que você vê toda essa circuitaria? Cara, eu vejo um mercado muito grande, muito grande. Tem muita coisa para acontecer. Uhum. A gente tem muita coisa para vir, não só a Blue, mas o mercado todo está muito bem aquecido. Às vezes a gente falou de financiamento aí, que é o momento, né, que está girando muito mais no Minha Casa Minha Vida, principalmente os corretores que conhecem como funciona o Minha Casa Minha Vida, sabem que para o cliente dele esse ano vai estar muito mais fácil às vezes para adquirir, porque se ele for comparar com a linha SBPL de investidor, ele já vai estar com uma condição de entrada muito mais pesada. Então ele vai surfar essa onda, como a gente também surfa essa onda. E o investidor mais arrojado, ele sabe onde coloca o dinheiro, nesse compacto, principalmente, que dá uma renda passiva muito legal, né? A gente já trabalhou ali uma época com comercial, a gente sabe que o comercial mudou um pouquinho o foco, e os compactos veio agregando muito. Isso aí a gente tem um histórico muito bom ainda, né? Porque como a gente conversou, é novo. Muitos prédios em Curitiba ainda não tem essa fiscalização, não tem esse conceito de colocar no normativo do condomínio que tem que ter a necessidade de utilização no Airbnb, se ele é um compacto. E às vezes até construtora, né? A gente vê que o pessoal não coloca. Sim. Tá vendendo, pode ser feito. Pô, falar é uma coisa, né? Ter comprovadinho no papel é outra coisa, Cova. E isso aí é muito importante para o investidor. Porque se não tem... Você depende, você fica na mão dos outros, você vai ficar na mão do condomínio. Se o condomínio falar que não tem, não tem. Acabou, não vai girar. Você não vai poder fazer, certo? Principalmente se for imóvel residencial, né? Então tem que ter na constituição do condomínio, lá no normativo do condomínio, que você pode fazer. Acho que é um diferencial muito grande. E como é novo, isso ainda vai surfar por um bom tempo, porque ainda tem uma demanda muito grande suprida por isso, né? Precisando ser suprida, né? Sim. É uma loucura isso, rapaz. Eu tava vendo a reportagem esses dias que tem uns países na Europa mais, né, evoluídos não seria a palavra, mas, né, com mais tempo de trabalho de Airbnb, que eles estão proibindo
em algumas regiões do Airbnb. E sim, eu vi isso na Europa. Você foi para a Europa esses tempos? Porque diz que é tanta gente querendo ficar... Mas eu vi isso aí, não participei. Diz que é tanta gente querendo morar ali que as pessoas mesmo, os moradores, não estão tendo condições de morar na própria cidade porque o turismo está muito mais forte que isso. Olha que loucura. Então isso mostra algumas cidades, né? Poucas cidades, mas algumas cidades grandes aconteceu que ela bloqueou, né? Pois é. A utilização de Airbnb na parte central. Ela limitou a quantidade de unidades, né? Teve cliente que perguntou, isso vai acontecer aqui, vai chegar aqui. Eu falei, cara, aconteceu em duas cidades, 3 cidades no mundo. E cidades que têm mais de 50 anos com essa utilização. A gente não tem 10. Sim. Como é que vai chegar aqui? Quando vai chegar aqui? Mas daqui posso 20 te falar? anos, 30 anos. Mas isso que eu ia falar, uma hora vai chegar. Sim. E quando chegar, se você tiver um imóvel que já foi feito, preparado para isso, você vai ter ouro na mão. Ouro na mão. Sim. Irmão, nosso tempo voou. 1 hora, falei que não ia dar nem tempo, mas eu quero puxar mais um tópico com você. Você foi parceiro da Blue há 3 anos. 3 anos que a gente está junto nessa batalha. Primeiro ano, 100 milhões de reais vendidos. Segundo ano, 250 milhões vendidos. Terceiro ano, 362 milhões vendidos, né? Esse ano a gente entra aí com uma meta bastante audaciosa, mas para quem não conhece, depois a ideia é até fazer um recorte para passar para a galera, o que você vê da Blue Empreendimentos, dessa empresa que a gente colocou o pé 3 anos atrás e passou por esse crescimento astronômico e está crescendo ainda. O que é que você vê? O porquê que a gente está crescendo e o porquê que você acredita nessa bandeira, irmão? Mente, né? Mente por trás disso. Legal. Acho que algo que é bem estruturado, bem projetado, vai longe. E quando se tem uma mente muito forte por trás, que entende o risco, que entende o que precisa ser feito, né? Não só projeto, não só estrutura, não, né? Nosso chefe, nós, parte do comercial também, cada um sabe o que tem que fazer. Cara, isso vai longe. Não é à toa que hoje a gente já está aí com uma das maiores de Curitiba. Em 3 anos de lançamento, a gente está lançando mais que muita empresa que tem mais de 20, 30 anos de mercado. Empresa com 50 anos de mercado não está lançando o que a gente lança e não está vendendo o que a gente vende. Né? E não é por causa dos meus olhos azuis, né, Cova? É porque a gente faz um produto muito enxuto, né? Um produto muito bom, muito assertivo, com preço legal, que vai ser assertivo para o cliente, o investidor. Acho que isso que é o que é importante. Se continuar nessa pegada, a gente vai muito longe, cara. A gente vai continuar muito, vai bem mais longe, né? Esse ano a meta já é bem maior, né? Já sei que minha meta vai ser bem maior. Já me passaram isso, né, chefe? Irmão, a gente vai beirar aí 500 milhão de vendas, meu parceiro. Fora muitos outros lançamentos que a gente está vindo. Mas, irmão, eu acho que é isso aí. O tempo é curto. Agradecer você demais. Todo esse período que a gente está junto, trocando ideia. Eu acho que vim aqui falar um pouquinho que a gente vive, vivencia, o dia a dia, a prática, a forma como a gente vê o mercado é muito importante. Eu espero que isso aqui possa repercutir bastante. E eu vou pedir mais uma coisa, irmão. Né? A gente tem um canal muito forte para corretores também, pessoal que está entrando no mercado imobiliário, para investidores. Pega aquela câmera ali, irmão, dá teus pulos e manda um recado para essa galera. Vale a pena, não vale a pena? Eu vou falar... não vou fazer um merchan, vou vender o peixe para nossa plataforma, né? Boa. Não, o corretor que está no mercado e não está vendendo Blue, cara, tá perdendo tempo. Legal. Tá perdendo tempo. Porque, querendo ou não, se você não tá vendendo, teu amiguinho tá vendendo. Né? É importantíssimo que você fale da Blue pro teu cliente, fale do AIA, principalmente, aí, o último lançamento que a gente teve, porque tá sendo um dos maiores projetos que a gente teve em Curitiba nos últimos 10 anos. E ele vai passar lá, ele vai ser assertivo, né? Todo dia tem gente de fora passando no nosso plantão, né? Sim. Fora da cidade, fora do país. Fora do país, estamos vendendo muito para fora do país. Imagina, Cova. Então, cara, se você quer ter uma experiência boa com o seu cliente, fazer venda recorrente, né, com ele, que é o que a gente sempre faz, todo lançamento a gente vende muito para a carteira nossa também, que já está trabalhando conosco, tem que colar com a gente. Tem que conhecer a Blue, né? É isso. Passa no volantão, fala com a gente, né, Cova? É isso aí. Moçada, tamo junto. Esse foi mais um episódio. Valeu, irmão. Valeu. Aquele abraço, meu brother.